Depois de renascer como uma larva de inseto, fui forçado a vagar por um planeta periférico por 17 anos. Durante esses 17 anos, o sistema sempre me persuadiu a conquistar e acasalar com o General Magnético, e para que eu pudesse contatá-lo com sucesso. Não tive escolha a não ser criar um encontro especial para mim no dia em que Izend atingiu a idade adulta. Neste momento, o General Izend está deitado numa cadeira a apanhar sol porque tomou um tranquilizante devido a uma revolta mental. Isto deixará muito fraco num curto espaço de tempo. A primeira vida adulta de um inseto magnético é o início da primeira revolta mental. Casar com um inseto urso para obter consolo mental é a única maneira de eles sobreviverem. Sim, não estou disposto a suportar os seus açoites sob os pés de um inseto urso inútil e incompetente. Nesta era em que a proporção de insetos magnéticos para insetos ursos é de 150 para 1, não é fácil casar com um inseto urso. Seu cabelo prateado estava exposto ao sol, e até mesmo os elfos não conseguiam se comparar à sua beleza. Ele não pôde deixar de baixar a cabeça e sorrir com autodepreciação, e seus olhos estavam cheios de loucura. De repente, ele sentiu alguma coisa. Uma pitada de cor diferente revelou-se nas pupilas roxas como uma nebulosa espacial. Esse era o pedido de ajuda do poder mental do inseto urso. O mestre do inseto urso no planeta fronteiriço. Você não pode morrer aqui. Você nem viu o alvo da missão. Vou ficar sem meus comprimidos. Você ainda está pensando em comprimidos? Você é tão abrupto. A dor aguda no meu corpo me tornou insuportável. Minhas pálpebras caíram pesadamente. O frio começou a se espalhar das pontas dos meus dedos. Mestre, não morra. Se você morrer, meus comprimidos também morrerão. Usei todas as minhas forças. Eu queria apoiar meu corpo fraco, mas desmaiei no segundo seguinte. O sistema e eu não sabíamos que, com o meu ferimento, a concentração da minha aura de inseto urso aumentou repentinamente milhares de vezes. Do outro lado, todos os insetos magnéticos no exército S-21 estavam quase enlouquecendo. Como é que Vossa Excelência Inseto Urso apareceu no planeta fronteiriço? O consolo mental do inseto urso tem uma procura irresistível para os insetos magnéticos, especialmente para as suas fêmeas militares. Este frágil sinal de socorro toca o coração de cada fêmea militar. Não importa que tipo de preconceito os insetos magnéticos tenham contra os insetos ursos, eles não podem deixar de resgatar os insetos ursos moribundos. Isto parece estar gravado nos seus genes. Droga! Como é que um inseto urso aparece aqui? Devo instruir os médicos militares a prepararem a câmara de recuperação. Todos estavam de prontidão, apenas à espera da chegada do ferido Vossa Excelência Inseto Urso. O general Izend partiu imediatamente num veículo aéreo para o resgate. Os corações de todas as fêmeas militares do exército S-21 estavam extremamente confusos. Os insetos costumam dizer que a glória coexiste com os insetos ursos. Se alguma coisa acontecer a Vossa Excelência Inseto Urso, então não há necessidade de existir o exército S-21. Seguindo este poder mental de socorro, Izend dirigiu-se diretamente para o destino. Quando ele saiu do veículo aéreo, a cena diante dele fez com que seu coração se apertasse involuntariamente. Um inseto urso magro estava deitado em uma poça de sangue. Encolhendo seu corpo, o cabelo espalhado revelou a nuca pálida. Estava limpo, sem a marca de inseto magnético. Parece ser um filhote de inseto urso menor de idade. Inúmeras razões passaram pela sua mente para este pequeno inseto urso aparecer aqui. Ele queria esmagar cada uma delas. Essa raiva inexplicável fez com que ele se sentisse enojado por perder o controle. E Izend pegou este inseto urso ferido. Olhando para o rosto pálido do inseto urso em seus braços, seus olhos fechados, tudo revelava as palavras fragilidade. Olhando para o inseto urso ferido em seus olhos com frieza, ele ainda usou seu poder mental para protegê-lo e voltou para o exército a toda velocidade. Izend suportou o desconforto em seu coração e pegou o inseto urso que estava quase sem fôlego. As fêmeas militares olharam para o inseto urso ferido nos braços do general. Seus corações tinham uma sensação indescritível de entorpecimento. Sua garganta estava um pouco seca neste momento. Esta era uma experiência que ele nunca tinha tido antes. Aqueles olhos negros ficaram gravados em sua mente e não conseguiam ser apagados. Era um filhote de urso inseto. Devon verificava os dados no computador de luz. Vários indicadores mostravam que este Lorde Urso Inseto tinha apenas 17 anos. Ainda um filhote. O Major-General Olear exclamou, olhando para o inseto na câmara de reparo com os olhos arregalados. Droga! O que o pessoal do centro da Terra está fazendo? Acho que o pessoal da Associação Urso Inseto não quer mais trabalhar.
Os médicos olhavam nervosamente para a câmara de reparo, querendo ver a situação, mas foram impedidos pelos médicos. Todos os médicos presentes estavam furiosos, querendo cortar em pedaços a pessoa que machucou o filhote de urso-inseto. Cada médico pegou um sedativo e injetou atrás do pescoço para acalmar sua energia mental instável. Devon franziu a testa ao olhar para o urso-inseto na câmara de reparo. Seu punho cerrado fez um som de estalo. Seu bom temperamento raramente ficava irritado. Como está a situação? Izete perguntou. Várias fraturas ósseas. E desnutrição crônica, o que fez com que ele fosse muito menor do que outros ursos-insetos da mesma idade. Devon fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar a raiva em seu coração, e continuou. Além disso, foi detectado que ele foi ferido durante o primeiro despertar. Para se proteger, o despertar foi forçado a ser adiado. Agora, não só precisa reparar o corpo, mas também realizar o primeiro despertar. Devon viu neste nome. O general Izete, igual à Vitória, mostrou uma rara perplexidade em seu rosto. Como poderia ser? Os líderes médicos da sala ficaram em silêncio, um silêncio mortal. Devon apertou as têmporas. Olhando preocupado para o urso-inseto na câmara de repouso, ele disse lentamente, agora só podemos contar com ele mesmo. Bloqueie as notícias. Agora detenham todas as embarcações comerciais atracadas e em reparo neste planeta. Sob o nome de contrabando, façam uma investigação completa. Sim, o instigador foi encontrado. Os médicos se recuperaram um pouco. Use missões para guiar sua energia mental, que está prestes a explodir a qualquer momento. Apenas o general Izete e o diretor Devon permaneceram na sala. O general não vai embora? Quando Devon olhou para os olhos de Izete, o desejo não disfarçado fez com que seu corpo produzisse um pouco de medo instintivo. Este Lorde Urso-Inseto provavelmente estava perdido desde o nascimento. Os olhos azuis não o faziam parecer frívolo, exalando elegância e autocontrole por todo o corpo. Este é o herdeiro cultivado pela velha nobreza. Devon entendeu instantaneamente o propósito não disfarçado do outro. Ainda temos que esperar até que a consulta seja feita no banco de genes para saber. Mas o Império não perdeu nenhum urso-inseto menor de idade nos últimos 100 anos. Devon abaixou a cabeça e não respondeu mais. Um filhote de urso-inseto perdido, não manchado por nenhum inseto. Um parceiro de casamento perfeito. Não há urso-inseto mais adequado para se tornar o próximo herdeiro da família Russell Hill do que ele. Esta é a natureza de sua família. O general Izete Russell Hill não é exceção, sentindo as mudanças em seu corpo. Eu sei que meus ferimentos já foram curados, mas agora não consigo abrir meus olhos, nem consigo mover meu corpo. Parece que me tornei um vegetal, só tenho consciência, mas não consigo controlar meu corpo. Não desperdice sua energia. Eu coloquei seu primeiro despertar para agora. Só então fiquei aliviado. Se não fosse pelo último despertar. Aconteceu de encontrar uma explosão de energia. Para encontrar comida suficiente para sobreviver, o sistema não me ajudaria a suprimir. Onde está o grande vilão que você mencionou? Aquele na frente está olhando para você em frente à câmara de reparo. Todo mundo, Ape. O primeiro encontro de cada inseto não é muito bom. Por exemplo, eu, que acelerei com sucesso meu despertar em Jintia, abri meus olhos e olhei para Izete em frente à câmara de reparo. Bom trabalho. Originalmente, levaria mais 2 ou 3 dias para digerir toda essa energia. Agora não sei quantas vezes mais rápido. Coloquei minha mão na barreira da câmara de reparo e inclinei minha cabeça para olhar para o grande vilão. Acidentalmente encontrei aqueles olhos lindos ao extremo, nunca reconhecendo a nobreza, além da mancha semelhante a esmalte no canto do olho. Acho essa pessoa um pouco enjoativa. O inseto lá fora usa um uniforme militar preto com enfeites dourados. Um brinco de prata é usado na orelha esquerda, incrustado com pó de porcelana da mesma cor dos olhos. Em um momento de transe. Eu só acho que a beleza desse inseto envergonharia até os deuses, tratando-me como se estivesse olhando fixamente. O sistema me lembrou, anfitrião, ele é um inseto magnético. Primeira vez vendo o vilão. Parabéns. Anfitrião, desbloqueou o conhecimento comum da raça dos insetos. Você está dizendo que os insetos magnéticos, além de darem à luz, corrigindo, são ovos de inseto. O sistema lembrou, também é necessário o conforto espiritual do inseto-urso. Além disso, eles têm poder mental. Um homem que se transforma na versão Boras. Você pode entender assim. O sistema estava apreensivo. Afinal, ele estava enganando o anfitrião no começo. Sistema, estou ainda mais animado. Anfitrião, você não está bem. Você é até um pouco absurdo e presunçoso.
E Zent não esperava que eu acordasse de repente. Aqueles olhos estavam cheios de pureza. Incontrolavelmente curvou os lábios e também colocou sua mão sobre ela. As mãos dos dois insetos estavam opostas. Apenas uma barreira no meio. Com o meu despertar, os médicos militares correram em enxame. Então eu observei o grande vilão acenar para mim e então recuar, sendo espremido para o canto pelos médicos. Eu, que acordei da câmara de repouso e troquei por um uniforme branco de paciente, fui cercado para fazer um exame. Essa aparência bem comportada e confusa fez com que os médicos militares, que já tinham uma afinidade natural pelos insetos urso, mais ainda, me comoveu. Como você se chama, nobre cavalheiro? Lame Venven, eu respondi. Os paramédicos ao lado, com os olhos brilhando, observavam um único inseto urso ali. Essa aparência adorável e dócil acelerou seus corações. Tudo bem, Lord Lame Venven. Coletaremos sangue para mais exames. Quando Devon tirou a agulha, eu não me importei. Na minha vida anterior, eu era um homem forte de 1,80 metros. Uma simples injeção. Por que eu teria medo? Dono original, já está chorando. Cale-se. Neste momento, tremendo como vara verde, eu não quero mais ligar para isso. Hoje é mais um dia de tremor cauteloso. Devon viu que ainda queria falar para consolar, e então Isen avançou, cobrindo meus olhos com a mão. Com um movimento natural, ele me abraçou e gentilmente deu tapinhas no meu ombro. Uma sensação repentina de segurança. Antes que eu pudesse relaxar, ouvi o Dr. Devon dizer que tinha terminado. Eu me afastei ativamente dos braços de Izet. Olhei para as pontas dos meus dedos. Meus olhos cheios de lágrimas estavam agora cheios de perplexidade. Olhei para o médico. Devon, com mais de 30 anos de profissão, nunca tinha visto um inseto urso com um temperamento tão bom. Ele até fez o inseto chorar, e o insetinho só ficou parado, atordoado. Devon arrumou os óculos e disse com um tom ainda mais gentil, Lord Lame Venven é muito corajoso. Agora você pode descansar bem. Veja só esse tom como se estivesse acalmando uma criança. É realmente o tom que deveria ser usado comigo, um homem forte. Eu sou um homem forte de 1,80 metros. Justamente nesse momento, meu rosto, de repente foi tocado por uma mão grande, com um toque fresco e seco, o que me fez encolher o pescoço involuntariamente. Aquela mão limpou as lágrimas dos cantos dos meus olhos. Sob a luz, eu podia ver ainda mais claramente. A luz brilhante na enfermaria. Brilhava em seu contorno firme, pele pálida, traços faciais tão ricos e deslumbrantes como flores. Os cílios densos cobriam os olhos, tornando o olhar obscuro e incerto. Além da beleza. Neste momento, eu também senti um pouco de medo instintivo, como uma cobra prateada arrogante vagando sob as flores. Não precisa se esconder deliberadamente. Apenas um olhar é suficiente para fazer a presa morder a isca automaticamente. Faz as pessoas se entregarem, caindo em uma armadilha para serem abatidas. O médico já havia ido embora. Apenas eu e Izent permanecemos na enfermaria. E Izent encontrou meus olhos cautelosos. Ele imediatamente recuou, deixando-me espaço suficiente, com um sorriso tênue no canto da boca. Dito isso, Vossa Excelência descanse bem, não vou incomodá-lo, sou inofensivo. Eu balancei a cabeça vigorosamente para me clarear, alertando-me constantemente em meu coração. Absolutamente não posso ser enganado pelo exterior. O sistema, ao ver essa cena, sentiu-se muito perturbado. Certo, o outro lado é o grande vilão, não se deixe enganar. E Izent, do lado de fora da porta, estava encostado na parede. Lembrando-se daquele inseto no quarto, confiando em seu instinto, aqueles olhos negros, embora estivessem alertas, mas revelava limpeza e pureza. Muito interessante. Ele curvou os lábios agradavelmente. Os olhos regulares pareciam emitir uma luz escura, saindo da depravação, caso contrário, a cobra venenosa da luxúria. Seria mais interessante matá-lo. Meus sentimentos são os corretos. Nunca deixe outros fatores interromper seu ritmo. Se a poesia te faz sofrer, então mate a poesia. Russell Rio adiciona sangue. O sistema detectou que o grande vilão queria matar o hospedeiro. Parabéns, parabéns, por favor, continue trabalhando duro. Eu diretamente faço uma apresentação de sentar-se surpreso na doença. Eu diretamente te dou um chute giratório relâmpago de 360 graus de Thomas. Parabéns a você, perna de twist. Hospedeiro, por favor, se acalme. Pense em qual é a nossa missão, ajudar o alvo da missão, Simon. Evitar ser morto pelo grande vilão. Sim, agora o grande vilão está interessado em você. Nosso alvo da missão está seguro. Então,
agora você só precisa manter o interesse do grande vilão em você. Então, nosso alvo da missão pode estar sempre seguro. Você já pensou na minha vida ou morte? Estranho, nossa amizade ainda se importa com isso? Eu realmente vou te agradecer. Imediatamente saiu da cama e também calçou os sapatos. Correu descalço para fora do quarto. Percorrendo o corredor, meu instinto me diz que, se não quero morrer agora, devo encontrar o grande vilão. Não importa o que aconteça, tenho que fazer alguma coisa. Onde está o grande vilão agora? Não sei, não tenho permissão. Com certeza, contando com o sistema, 9 refeições em 3 dias de fome. Primeiro, detectado que o grande vilão teve a intenção de matar novamente. Parabéns ao hospedeiro, continue trabalhando duro. Irmão Sistema, eu realmente quero te dar um giro relâmpago de 360 graus de Thomas. O sistema veio do tempo futuro para se ligar para salvar este mundo, por causa da perda de controle do grande vilão no período posterior. Toda a galáxia caiu no caos. Minha missão é garantir o futuro Marechal. Ou seja, deixar Simon, o protagonista da nossa missão, sobreviver para que o alvo da missão se torne Marechal. Conquistar a vitória naquela grande batalha, não ser morto pelo vilão. Entreguei todo o percurso à minha intuição. Para onde correr, que seja. Se encontrarmos, é o destino. Se não encontrarmos, é o corpo de 1,70 m. Eu, exausto. Ugh. Apoiei-me na parede com uma mão e coloquei a outra na cintura, ofegante. E Zend estava sentado no chão, de pernas cruzadas, como se estivesse pensando em algo. Depois de ver Lamen, só então levantou ligeiramente a cabeça. Sob a fraca luz, adicionou um toque de beleza celestial a Lamen. Uma sensação de fragilidade inocente. Lamen obviamente correu por muito tempo. Neste momento, seu rosto azulado estava tenso e os cantos dos olhos estavam vermelhos como galhos secos. Lábios vermelhos ligeiramente abertos, respirando com dificuldade. A resistência de Lamen é muito boa, assim como agora. E Zend podia ver claramente o suor escorrendo do meu pescoço, passando pelo meu pomo de Adão e caindo na clavícula. Prezado Lorde Inseto Macho, você sabe o quão perigoso é um inseto macho sem guarda-costas. Aparecer sozinho na frente de um inseto magnético adulto? As palavras continham um toque de sorriso. Olhos negligentes vagueavam sobre mim. Essa sensação me deixava rígido, como se estivesse enrolado em uma cobra prateada. Frio penetrante. Agora, mesmo que a língua desta cobra venenosa estivesse lambendo minha nuca, eu estava a 1 metro de distância do grande vilão. Então, agachei-me e levantei ligeiramente a testa. Meu nome é Lame Venven. Posso saber o seu nome? Zend, o grande vilão, disse levemente. Não consegui ouvir claramente. Fui instantaneamente derrubado no chão por ele. Zend Rossial riu. Pode me chamar de Zend. Não pude deixar de erguer as sobrancelhas e olhei para ele, rindo suavemente. Então, Lord Zend, o que você está fazendo? Zend olhou para mim de cima. Este pequeno inseto urso é muito bonito. Pode-se sentir que este inseto urso é diferente, não como os insetos urso do centro da Terra. Zend pode sentir a vitalidade no corpo deste pequeno inseto urso sob ele. Os traços faciais proeminentes e bonitos. O inseto urso de 17 anos irradia sol e exuberância por todo o corpo. O que você acha, meu lorde? Senti frio no pescoço. Uma das mãos do vilão estava apertada em meu pescoço. Olhando para Zend de baixo para cima, tudo o que vi foi a perversidade nos olhos de Zend, sentindo a gentileza do polegar no meu pomo de Adão. A outra mão de Zend estava brincando com o meu cabelo, a ponta dos dedos girando em volta da minha orelha. A artificialidade fez minhas bochechas corarem, e eu não pude deixar de virar a cabeça. Vi aqueles olhos violetas de Zend, cheios de afeição, fazendo as pessoas se apaixonarem à primeira vista, a marca de beleza sob o canto do olho. Acrescentou um toque de loucura a ele, e eu senti a mão em meu pescoço apertar. A sensação de sufocamento surgiu, me impedindo de emitir um som. Eu subconscientemente quis estender a mão para agarrar. Mas ao encontrar o olhar de Zend, o instinto me fez parar de resistir. Que lamentável! Zend soltou repentinamente a mão, e eu não pude deixar de tremer, enquanto seus olhos estavam fixos em cada movimento meu que indicasse que ele me deixaria ir, e eu, sobrevivendo ao desastre, deitei de lado, encolhido no chão. Que lamentável! Zend soltou repentinamente a mão, e eu não pude deixar de tremer. E seus olhos estavam fixos em cada movimento meu que indicasse que ele me deixaria ir, e eu, sobrevivendo ao desastre, deitei de lado, encolhido no chão, respirando fundo,
sentindo o ar novamente. Minha garganta doía levemente. Você está com pena de mim? Obviamente, o tom continha um sorriso. Mas ainda assim dava arrepios. Não, oi. Como se estivesse insatisfeito com a resposta, eu podia sentir o olhar intenso vindo do lado oposto. Cocei meu cabelo, sentei-me no chão, tateando meu queixo, organizando minhas palavras em minha mente. Oi, maníaco. E Isento ouviu isso e sorriu. Cabelos caíram diante de seus olhos, obscurecendo sua visão, fora de sintonia com este mundo. Lutando na lama, querendo que as pessoas entendam, mas com medo de que as pessoas entendam. Como se sua própria dor fosse apenas isso, acabando por se tornar um motivo de riso celebrado por todos. Que irracional. Naquele momento, Isent soube que nunca mais conseguiria esquecer aqueles olhos negros. Você não vai me matar? Olhando para Isent. Eu perguntei, tudo o que queremos, devemos possuir completamente. Mesmo que destruamos, nunca deixaremos outros insetos tocarem, essa é a nossa natureza. E a busca pelo doce, o diamante magnético agora também perdeu o sentido, obviamente. Eu fiz uma pergunta tola, mas nunca tive medo. E Isent me pegou, trazendo-me para seus braços, um braço passando pela minha coxa. Me pegando no colo. Nobre Lorde Urso Inseto, você está ferido. Eu vou te levar para passar pomada. Uma manhã, no quarto, eu estava sentado na cama. O efeito da remodelação da pomada é rápido. A marca de estrangulamento no meu pescoço da noite passada já sumiu. Franzindo a testa, olhando para a beira da cama, sentindo o vilão de grande porte, Feiji não consegue se conter. Dando um sorriso malicioso, é hora de entregar a cabeça. Esta frase é muito aplicável a hospedeiro. Como você pode machucar um urso inseto? Devin olhou para o urso inseto sendo carregado. Depois que a pomada foi aplicada no pescoço do Lorde Urso Inseto, ele se deitou e adormeceu. O urso inseto é diferente do inseto magnético. A raça dos insetos é dividida em insetos magnéticos, e amagnéticos e urso-insetos. Insetos magnéticos e amagnéticos. Todos têm marcas de insetos no pescoço, mas os insetos magnéticos ainda mantêm as asas de inseto. No campo de batalha, as asas de inseto dobrarão o poder de combate dos insetos magnéticos. Seja poder de combate, força mental ou capacidade de autocura, os insetos magnéticos são seres de ponta como este. Mas eles têm uma fraqueza fatal. A cada certo tempo, sua força mental atinge seu limite. A derivação da força mental é necessária para desencadear uma crise de força mental, resultando em um fenômeno de reversão ancestral. Perder a razão e se tornar uma máquina de matar. E os diamagnéticos em geral têm uma figura próxima das mulheres humanas. Ao contrário dos insetos magnéticos, que são excelentes, ou dos urso-insetos, que são frágeis. É apenas que eles não têm força mental e asas de inseto, e geralmente são principalmente administrativos. Um urso-inseto aos meus olhos é apenas um ser assustado. O único propósito é deixar os insetos magnéticos, o propósito é deixar os insetos magnéticos e amagnéticos engravidarem, para que a raça dos insetos se reproduza. E também para que os insetos magnéticos possam fazer derivação mental. É apenas que a taxa de natalidade dos urso-insetos é extremamente baixa e seu número é pequeno, tornando-se a existência preciosa de toda a raça dos insetos. Seu status social é extremamente alto. Eles podem se casar com uma consorte fêmea, várias concubinas e mães fêmeas ilimitadas. Na raça dos insetos, qualquer um que machuque um urso-inseto não é perdoado, de acordo com a lei. Na pior das hipóteses, todos os bens serão confiscados, compensação ao urso-inseto, exílio para um planeta deserto. Na pior das hipóteses, pena de morte. Lembre-se novamente, almirante, se o Lorde Urso-Inseto quiser processá-lo. Não será tão simples quanto ser preso e exilado. Devin massageou as têmporas, suprimindo a raiva em seu coração. Pensando no pequeno Lorde Verme-Urso dizendo tão seriamente agora sobre os ferimentos no pescoço, causados por sua própria queda. Só de pensar nisso ele não consegue evitar, prendendo a respiração. Marcas de dedos aparecendo no pescoço. Você diz que foi uma queda? Me trata como um idiota? O efeito da técnica de apaziguamento espiritual que você conhece em mim está ficando cada vez menor, cílios densos obscurecendo os olhos violeta. Sinto muito, perdi o controle hoje. Ah, General Isent, o que aconteceu hoje, posso não relatar por causa do Lorde Verme-Urso. Mas você não deveria se desculpar comigo. A atitude de Devin é dura.
Olhando para a expressão de Isent neste momento, Devin sabe que não há mais nada a dizer, observando Isent involuntariamente. Ajoelhado reto ao lado da cama doente, esperando a sinceridade do Lord Verme-Urso acordar. Sim, mesmo que sua linhagem seja nobre. Você tem que abaixar a cabeça diante de um Verme-Urso. Devin se retira silenciosamente, reservando a face para o general. Por favor, una o estimado Lord Verme-Urso. Acordei e vi Isent ajoelhado ao lado da cama. Ele ainda tem um sorriso dócil no rosto, a parte superior do corpo ajoelhada ereta. Algumas coisas estão gravadas nos ossos. A relutância não está no rosto, mas em todo o corpo. Gu Shi pensou em algo. Eu sorrio maliciosamente, abro a colcha sobre meu corpo e sento na cama, balançando esses pezinhos. Por que eu deveria punir você? Porque ontem eu ofendi você, Lorde. E o machuquei. A resposta de Isent foi até um pouco descuidada. Então, como o Lord Isent quer que eu o puna? O sistema olhou para o anfitrião com choque, sem esquecer de lembrar. Anfitrião, esse é o grande vilão. Você está querendo morrer? Não foi você quem disse. Para atrair o grande vilão? Estou realmente comovido, tão admirado por este sistema. E Isent ergueu a cabeça, o sorriso no rosto não vacilou nem um pouco, respondendo calmamente. Lame Venvin pode punir como quiser, contanto que se sinta aliviado. É assim? Eu coloquei meu pé diretamente no ombro de Isent. Desta vez, fui eu quem olhou para Isent de cima. E Isent olhou para aquele pezinho branco e macio, pisando em seu ombro, uma panturrilha que parecia fraca e sem força, colada ao rosto. Por um momento, houve uma cor diferente. E Isent sorriu para si mesmo com um rosto inofensivo, tão obediente. Branco, branco. De repente entendi. Rapidamente retirei meu pé, minhas orelhas e pescoço ficaram vermelhos. Todo o verme imediatamente se enfiou na colcha e se encolheu em uma bola. Acabou. Também não tem mais. E surgiu branco. Que branco? Eu imploro, cale a boca. Se não conseguiu seduzir, ainda acabou sendo provocado de volta. Está realmente intimidando este adulto. Que sedução, que suju. Você realmente é alguém que vai fazer grandes coisas. Ah, não. Inseto. Fui punido por me sentir mal? O sorriso não vai desaparecer, só vai mudar de lugar. Tipo, agora mesmo. Aquele sorriso malicioso foi para o rosto de Isent. À beira da cama, ele puxou a colcha, cobrindo o pequeno inseto urso com mais força. Uma voz suave soou no quarto do hospital. Eu abri a colcha de repente. O vermelho nas pontas das orelhas ainda não tinha desaparecido. Rapidamente pulei da cama, puxei Isent imediatamente para a cama e me encolhi sob a colcha, me cobrindo firmemente novamente. Está tudo bem, está tudo bem. Uma vida inteira vai passar rápido. A raça dos insetos vive pelo menos 500 anos. E aumenta constantemente de acordo com seu próprio nível, o sistema lembrou. E Isent olhou para o pequeno volume inchado sob a colcha. O sorriso em seu rosto desapareceu, seu olhar obscuro e indecifrável. Primeiro, detectada a intenção assassina do grande vilão. Parabéns, Suju. A intenção assassina do grande vilão é ainda maior. Não, eu simplesmente não acredito nessa besteira. Ainda não consigo derrotar um pequeno inseto magnético? Será que Suju vai começar a revidar? E Isent estava prestes a se aproximar da colcha. Quando eu abri a colcha mais uma vez, agarrei o pescoço de Isent e dei um abraço de koala diretamente. Que vergonha. Eu não esperava que a força de um inseto urso e um inseto magnético pudesse ser tão diferente. Não o derrubei na cama. Em vez disso, acabei pendurado nele. Você pergunta por que minhas pernas estão penduradas nele? Claro, eu usei até a força da minha cintura e não consegui mover o grande vilão nem um pouco. Dongdon, estimado Lorde Inseto Urso. Estimado Lorde Inseto Urso, esta noite vou escoltá-lo a bordo de um navio de guerra. Devin vai fazer uma graciosa reviravolta como uma cobra d'água. Desculpe incomodar. O que ele viu? Estimado Lorde Inseto Urso. Segurando o pescoço do almirante. Um fantasma ainda está pendurado na cintura do almirante. Ele ainda é uma criança. Almirante, como você pode ser tão frívolo? Quanto tempo o Lorde ainda quer ficar pendurado em mim? A última nota é longa. O ar quente borrifou em meu ouvido. Meus membros rígidos lentamente voltaram ao normal. Por pouco. Eu acho que vi minha bisa-bisa me acenando. Espere até que eu saia de cima de Isent. Saia de cima de Isent. Só então ele clicou no cérebro de luz para verificar as mensagens. Olhando para a história do pequeno inseto urso acima, seus olhos roxos se estreitaram ligeiramente. Seus dedos acariciaram. Lorde,
Pegamos seu sangue para exame. Do banco de genes do centro da Terra. Encontramos sua família. Eu não ouvi uma palavra. Aquelas memórias embaraçosas. Sempre esteve na minha mente. Eu fecho meus olhos e não ouso instruí-lo. Isent abre os dados e coloca na minha frente. Saiu silenciosamente até que Isent partiu completamente. Só então eu soltei um grande suspiro de alívio. Em pouco tempo, eu realmente não tenho coragem de ver o grande vilão. Agora tenho que olhar os dados. Tenho que olhar os dados novamente para desviar minha atenção. Portanto, eles parecem estar ocupados com seus próprios assuntos, mas na verdade seus olhos estão sempre mirando no canto. Eles viram o pequeno inseto urso aparecer da nave de guerra e depois embarcar na nave de guerra. Aqueles olhos como um rio de estrelas sempre brilhavam. Quando chegou ao salão, continuou olhando para a cápsula espacial, com um rosto cheio de excitação. Hoje, Sua Excelência Inseto Urso tem um temperamento frio e nobre, impedindo que os insetos se aproximassem, neutralizando a aura de não se aproxime de estranhos, fazendo-o parecer afiado. Realmente um encanto para insetos. É assim, sem saber, que o pequeno inseto sofreu tanto lá fora. Ainda mantém qualidades gentis e bondosas. É preciso saber que os insetos urso do centro da Terra são os que mais os irritam. É que Sua Excelência Inseto Urso foi descoberto por um comerciante de insetos e estava realmente se preparando para vendê-lo. Vender preciosos insetos urso da raça dos insetos. E Sua Excelência Inseto Urso, depois de descobrir a verdade, invadiu por engano o local de estacionamento do exército da raça dos insetos. Aquele inseto teve intenções assassinas. Que detestável! Inesperadamente, eles todos desejam despedaçar o outro em pedaços. Felizmente, o almirante-general implantou a tempo. Pegou este inseto. Esperando por eles no tribunal está apenas um tratamento mais terrível que a morte. Primeiro, restam 2 horas e 0:35 minutos. O anfitrião principal está prestes a dançar nu. Almirante-general, você é tão bonito. Você também é, Sua Excelência. Uma resposta oficial sem pensar. Posso te perseguir? Isent nem sequer moveu uma sobrancelha ao ouvir isso. Seu rosto ainda mantinha aquele sorriso padrão, e seu tom era bastante intrigante. Tudo com base na vontade do inseto urso. Você é realmente bom em jogar ambiguidade. Então, se eu dissesse para pegar Simon como consorte lateral, e então me casar com você como consorte principal, em um instante comum, Isent veio até mim. Antes que eu pudesse ver claramente, uma perna se dobrou e resistiu, fazendo com que minhas pernas se separassem. Tão doloroso. Uma mão agarrou meu queixo, forçando-me a olhar para ele. Uma mão abraçou minha cintura com força, cheia de opressão. Sua Excelência, você é muito indelicado. Senti uma gota de água caindo em meu rosto. Olhei para cima e aqueles olhos cor de joia. Naquele momento, estavam cheios de lágrimas, caindo gota a gota, mordendo levemente os lábios, como se estivesse cheio de queixas. Não seja assim, irmão. Por que está agindo de forma mais lamentável do que eu? Está tentando me fazer chorar, é isso? Eu também vou chorar. Isent soltou lentamente a mão que segurava meu queixo. Abraçando minha cintura com os 2 braços, todo o inseto estava sentado em cima de mim. Essa cena era realmente peculiar. De fato, equivalente à esposa legítima no mundo humano. E eu realmente disse isso na frente de Isent. Deixá-lo ser um amante. Como eu pude ser tão idiota? Sinto muito mesmo, Isent. Eu disse algo errado e estou disposto a fazer as pazes. Assim que terminei de falar, senti em meu ombro. A cabeça peluda se mover. O belo pelo roxo agora estava avermelhado, e havia lágrimas em seus cílios. Sua voz estava com um tom lamentável. Está disposto a me deixar fazer o que eu quiser? Disposto a me deixar fazer o que eu quiser. Assim que minhas palavras terminaram, senti algo macio em meus lábios. Mas antes que eu pudesse sentir o sabor por completo. Ele se afastou imediatamente. Eu olhei para Isent, com uma expressão de partir o coração. Onde estava a tristeza e a lamentação de agora? General, quantos anos você tem? Isent virou a cabeça para o lado, mas ainda disse de forma complacente, acabei de fazer 50 anos este ano. Não me trate como um inseto frívolo. Eu puxei com força a gravata de Isent e mirei nos lábios para dar um beijo. Beijando o pelo. Meus dentes tocaram e sangraram. O sistema, que tinha acabado de sair da salinha escura. Viu o hospedeiro com a boca cheia de sangue. Hospedeiro, quem te bateu? E um certo inseto com ambições extremas. Ainda queria ir embora, deixando para trás um beijo tão inocente e lamentável? Não,
Você não pode ir. Eu agarrei o pulso de Yizend. Yizend voltou a exibir um sorriso padrão e perguntou, inclinando a cabeça. O que mais há? Depois de me beijar, você só pode me matar. Primeiro, parabéns, hospedeiro, por eliminar a intenção de matar do antagonista em relação ao alvo da missão. Yizend acariciou meu rosto com a mão. Por favor, não me deixe perder o interesse. Primeiro, parabéns, hospedeiro, a intenção de matar do antagonista em relação a você aumentou. A Associação de Proteção de Insetos Machos já estava em polvorosa. O que está acontecendo? Não foi feita uma investigação naquele ano? A larva da família Fake não foi roubada, não explodiu no incêndio? Quando as autoridades locais receberam o relatório do Regimento S-21, após confirmar repetidamente com a outra parte, chocaram todos os altos escalões. Abram bem os olhos e olhem com atenção. O presidente jogou diretamente no chão os materiais da investigação do Regimento S-21. Eles não ousaram falar, pegaram os materiais do chão e os folhearam com cuidado. Desde que o ovo de inseto foi jogado no planeta lixo, ele sobreviveu sozinho no planeta lixo e foi descoberto por um comerciante que negociava com os insetos. Não só não relatou, como também foi colocado no mercado negro para ser leiloado para estrangeiros. Ele até queria matar Sua Excelência Inseto. Pelo Deus Inseto, não podemos deixá-lo ir facilmente. Ao dizer isso, uma camada de suor fino apareceu na cabeça de cada inseto, mas eles estavam segurando uma raiva no coração. O vice-presidente se levantou, batendo na mesa, com raiva na voz. O chá deve ser servido. Todos os insetos que participaram da investigação do clã Fei e do roubo do ovo de inseto devem ser investigados. Os insetos presentes suavam frio. Eles sabiam muito bem o que aconteceu naquele ano. Para um ovo de inseto que foi medicamente determinado como morto, eles naturalmente não se importaram em investigar. Naquela época, não havia padrões no ovo de inseto e foi identificado como um ovo de inseto magnético. Eles ainda pensavam que era um ovo morto sem flutuações mentais. De repente, os portões do quartel-general militar foram fortemente cercados por água. Repórteres e celebridades da internet começaram a transmitir ao vivo neste momento. Cada inseto na nova internet está esperando que Sua Excelência Inseto apareça e quer ver Sua Excelência Inseto, o pobre. Quando apareci no campo de visão dos insetos fêmeas militares, todos olharam uniformemente para a cicatriz na minha boca. O coração do inseto pesado saltou para a garganta. Sua Excelência está ferido. Sua Excelência, o que aconteceu com sua boca? Oh meu Deus, vou pegar o creme agora. Sua Excelência, como sua boca foi machucada? Deve empurrou os insetos fêmeas militares à sua frente e olhou cuidadosamente para a ferida. Não, não é nada. Vou dar o primeiro passo. Cobri meu tornozelo ferido e lágrimas brotaram de repente. No futuro, devo fortalecer meu exercício e me esforçar para ser um inseto grande e feroz. Vendo isso, os insetos fêmeas militares se reuniram. É extremamente doloroso ver o pequeno inseto chorando. Sua Excelência, deixe-me carregá-lo nas costas. Olei saiu como um cavaleiro inseto. Então, é muito. Não precisa. Olei não teve tempo de ficar triste quando foi rejeitado pelo pequeno inseto. Ele sentiu um peso em seu ombro e olhou para trás, encontrando um par de pupilas profundas e escuras. Sob o olhar surpreso de todos os insetos, Izen se curvou e me pegou, sem se importar com os outros insetos. Ele disse com uma expressão leve, Sua Excelência é tão descuidado. Haha. Um abraço cheio de intenção assassina. Posso recusar? Fora dos portões do quartel-general militar, os insetos que estavam lá reunidos. Eles viram o general Izen segurando um inseto pequeno e magro em seus braços. Neste momento, meus olhos estavam ligeiramente vermelhos. E devido à desnutrição, meu rosto estava pálido. Essa aparência de destruição deixou os insetos sem ousar gritar alto. Sua Excelência Inseto é tão angustiante. Vou me inscrever na Academia Militar agora. Que lixo se atreveu a machucar nossa adorável Excelência Inseto Macho? A aparência de Sua Excelência Inseto Macho é realmente deliciosa. Eu quero ser protegido. Punição severa para o assassino. Associação de Proteção de Insetos Machos. Departamento de Notícias da Legião do Núcleo da Terra. A entrada de um grande número de usuários causou um raro colapso na nova rede que ocasionalmente colocava a cabeça para fora para respirar. Recuei ao ver os olhares ardentes ao redor. Vossa Excelência é tão adorável. Pelos deuses, eu realmente vi um inseto macho tímido. Vossa Excelência Lamivenven. Olhe para mim. Eu tenho dinheiro e casa, sei cozinhar e, o mais importante, sei aquecer a cama.
O vídeo de alguns segundos instantaneamente alcançou o topo dos 3 primeiros na lista dos insetos machos mais populares. Eu fiquei nos braços de Isent até ir ao hospital do núcleo da Terra para fazer um check-up completo. Afinal, os equipamentos médicos da Legião S-21 estacionada no exterior ainda não são abrangentes, especialmente a avaliação do nível de poder mental dos insetos machos. Diferentes níveis de poder mental recebem diferentes benefícios sociais. Quanto maior o nível, maior o tratamento. E para os insetos de origem humilde, esta é uma oportunidade de mudar o destino. Seja você um inseto magnético ou um inseto macho, eu olhei para a agulha familiar e fiquei em silêncio instantaneamente. Teste de poder mental. Eu estava um pouco à beira das lágrimas, embora o ditado antigo diga que não há lágrimas em uma piscina clara. Mas agora eu sou apenas um inseto, sim. Eu chorei de novo. Vossa Excelência, o teste de poder mental à tarde agora é para verificar se há algum vírus potencial em seu corpo. Vendo meu nervosismo, o médico me deu um doce. Especialmente eu realmente agradeço. Depois que terminou, esperei na cama. Quanto ao doce, é claro que não comi. Jindon, o general Simon da Legião S-16 está pedindo para ver. Eu vi o alvo da missão pela primeira vez. O que chamou a atenção foi um longo cabelo dourado mais deslumbrante que a luz do sol e uma pele rosada. Os olhos azuis terra não têm impurezas. Eu posso sentir paz nele, ao contrário da melancolia de Isent, que é relaxante e agradável. Prezada Excelência Inseto Urso, eu sou o general Simon da Legião S-16. O sorriso de Simon me fez parecer ver algum tipo de animal de estimação grande. Eu também fiquei feliz junto. Talvez eu não tenha consciência do meu sorriso, não sei o quão atraente ele é para as fêmeas neste momento. Vossa Excelência, quer comer frutas? Eu ajudo você a cortar. Esta é a segunda vez que Simon encontra uma excelência inseto urso tão gentil, mas a mão que tinha acabado de pegar a maçã caiu. Simon também caiu de joelhos no chão. O que está acontecendo? É uma farsa. Mas quanto mais olho, mais errado parece. Desço da cama para verificar a situação e vejo os olhos dourados de Simon. Naquele momento, surgem inexplicavelmente listras pretas, como se estivessem sendo corroídas. Simon segura com força o peito com uma mão, ofegando. Depressa! Vá rápido, Suzuvu! Rápido! Salve o alvo da missão! Salve-o com sua vida! Você não o ouviu dizer? Para me deixar ir, preciso chamar um médico. Assuntos profissionais, é claro, são entregues a insetos com habilidades profissionais, mas o alvo da missão está envenenado. Você o abandona, afinal, eles não deixariam um inseto urso correr riscos, especialmente um inseto urso de alto nível. No final, ainda não fui embora. Ajoelhei-me no chão e ajudei Simon a se sentar, mas ele já havia mordido seus lábios até sangrar. Não morda mais. Simon, você pode me ouvir? Simon me empurra. A cabeça bate fortemente no chão. Sua dor, mantenha calma. Eu também. É só para verificar a lesão de Simon. Libere seu poder mental rapidamente. Não vamos nos casar aqui. Eu não sei. Em 16 anos, você não me ensinou nada além da língua Shonzu. Suzuvu, me desculpe. Sem tempo para reagir, sinto instantaneamente meu corpo sendo drenado. Meus olhos escurecem. O instinto de sobrevivência do inseto urso libera seu poder mental. Em apenas um instante, os olhos de Simon retornam. A sua cor dourada pura original e ele cai em meus braços. A repentina flutuação nos valores vitais do inseto urso faz com que o alarme do lado de fora do quarto soe. O corredor fica barulhento. A tribo de insetos abre a porta ansiosamente. Vê o inseto urso ajoelhado no chão, mas ainda em uma postura protetora, protegendo o inseto magnético loiro em seus braços. Só então recuperei lentamente a consciência e levantei os olhos fracamente para encontrar os olhos maliciosos, repugnantes de Isent. A equipe médica entra pela porta e, ao ver essa cena, entra em pânico imediatamente. Rápido, leve-o para um exame. Meu coração dói tanto. Mais do que depois de uma paralisia elétrica. Sistema detectada a intenção assassina do vilão em relação ao alvo da missão. Por favor, anfitrião, dentro de um dia, elimine a intenção assassina do vilão. Depois de uma série de exames, o médico chega a uma conclusão. Para salvar o general Simon, eu usei meu poder mental em excesso. Quanto a como eu sabia que o poder mental poderia remover o veneno do general Simon, eles atribuíram isso ao instinto de sobrevivência do inseto urso ao encontrar perigo. Eu apenas liberei meu poder mental e, por engano, Simon ainda está inconsciente. E eu também adormeci exausto por liberar uma grande quantidade de poder mental de uma só vez. Faltam 3 horas para a punição do striptease.
Anfitrião, você não vai fazer a missão? Sinto que é difícil agradar o grande vilão desta vez. Estou sentado na cama do hospital. Olho para o céu pela janela. Depois de toda essa confusão, já é a noite do dia seguinte. O céu noturno de Shunzu não mostra a Via Láctea, apenas nebulosas roxas e pretas. Mas não a lua. Eu nunca tinha reparado antes, mas agora que não a vejo, sinto falta. É assim que penso em Izento. Gostei dele à primeira vista. Talvez tenha sido amor à primeira vista. Ou talvez tenha sido luxúria, ou uma explosão hormonal naquele momento. Mesmo que ele estivesse pensando em como me matar o tempo todo. Eu ainda gosto dele. Que droga. Não tem jeito. Ele é Izento. E Izento é elegante e autocontrolado como a lua. Nobre e orgulhoso. Eu quero esconder a lua e deixá-la iluminar apenas a minha casa. Eu puxo meu cabelo desordenadamente. Toda vez que penso na última expressão de Izento ao me olhar. É pura tristeza. Eu quero ir encontrar a lua. Anfitrião, é melhor agir do que ficar parado. Vai, vai, vai. Certo, me diga onde ele está. Ele está ao seu lado. E Izento estava silenciosamente ao meu lado. E Izento parecia ter acabado de sair de uma festa, com um leve cheiro de álcool. Shunzu também tem álcool? Fiquei chocado. Não. O que você está pensando agora? Você não viu a faca na mão dele? Depois de ser lembrado, virei meu olhar para a mão de Izento. Uma adaga estava na mão pálida e fina. A adaga de prata tinha padrões gravados e girava na mão de Izento. Parecia haver um diamante gravado nela. Quem mais é a lua? Um Simon não é suficiente? E Izento puxou uma cadeira casualmente. Sentou-se de frente para mim, esticou as pernas para frente, encostou-se na cadeira e girou a adaga. Os olhos roxos brilhavam e seu rosto exibia um sorriso padrão, calmo e imponente. Eu silenciosamente me movi para o outro lado, na esperança de me afastar um pouco. Nem se passou um dia. E já estamos nos separando para sempre? Eu silenciosamente movi minha bunda de volta. O silêncio é a Cambridge desta noite. Que constrangedor. Eu não tenho nada a ver com ele. Fui o primeiro a falar. E Izento não reagiu. Eu só o salvei. Agora. Na voz, havia uma queixa que nem eu mesmo percebi. E Izento ficou descontente. Naquele momento, naqueles olhos roxos, não havia mais nenhuma emoção além de desinteresse. Parece que tudo que eu vi ontem foi uma ilusão. Distanciamento. Meus olhos escureceram. Pensando em algo, sorri de repente. É verdade, não precisa de muitas explicações. Afinal, eu e você. Enfatizei a última vez de propósito. Não tem nada a ver com você. O sistema assistiu a essa cena e disse a verdade ali mesmo, desejando furar a tela. Jexia está certo. E Izento relaxou o corpo e parou de ser displicente, acenando levemente com a cabeça. A lâmina curta que o sistema imaginou não se aproximou. A expressão em seu rosto não mudou nem um pouco, como se fosse Izento Russell Hill. A cabeça baixa do oponente me deixou inexplicavelmente irritado. Em vez de ser assim, seria melhor. Me apunhalar seria mais rápido. E Izento Jexia sabe como deixar as pessoas com raiva. Eu ri com raiva. Se Jexia estiver infeliz, Izento está disposto a punir. E Izento entregou a adaga com uma mão, mas meus olhos, ainda sorrindo, estavam no meu rosto. Só que esse sorriso me pareceu tão provocador que peguei a adaga. Ajoelhei-me na cama e estendi a mão para puxar as roupas de Izento. Ele me seguiu até ficar na minha frente. Olhando para baixo com indulgência, a adaga estava afiada. Rasguei as roupas de Izento com um golpe. Por dentro, só restava uma camisa. Engoli em seco e continuei a usar a adaga para atingir meu propósito inconfessável. À medida que a pele pálida era exposta, minha respiração também se tornou pesada, até que a adaga deslizou até o abdômen. Um movimento excessivamente nervoso fez com que deslizasse uma marca de sangue. Soltei a mão que segurava a gravata. Desculpe. Inconscientemente, quis tocar na ferida, mas parei. Há bactérias. Preciso encontrar álcool ou bolas de algodão. Espere. De onde vieram essas coisas atrasadas do corpo renascido? Espere por mim. Vou buscar roupas. Quando estava prestes a virar de lado para sair, minha mão foi apertada com força. Um traço de confusão brilhou nos olhos de Izet. Mas ele rapidamente se recuperou, pegou minha mão e colocou em sua própria pele ferida, sorrindo levemente e dizendo: Está tudo bem. Olhei para o abdômen e percebi que estava tão branco quanto antes. A cicatriz de agora havia cicatrizado há muito tempo. Sério? Minha mão estava nos músculos abdominais. Depois de tocar algumas vezes, de repente percebi o que estava fazendo. Imediatamente inclinei meu corpo para trás, meu rosto estava corado.
Embora constrangedor, não consegui parar. O coração pervertido queria. Eu olhei para o meu peito, mas era tão macio e saltitante. Eu só não sei se é rosa ou roxo celeste. Definitivamente é rosa. E Zent olhou para mim de lado. Não sei porquê, mas meu rosto ficou ainda mais vermelho agora. Do rosto até a raiz das orelhas, vermelho como se pudesse pingar sangue. As mãos de Zent de repente. Seguraram meu rosto, a voz nem fria nem quente, separando o abraço de ontem com o general Simon. O rosto também estava tão vermelho quanto hoje. Ele sabe como destruir a atmosfera. Ele também sabe como guardar rancor. Eu só. Mas com uma oportunidade tão boa desta vez, como eu poderia perder? Eu coloquei minhas mãos na cintura magra e poderosa de Zent, encostado no peito dele, sem ousar apertar com força. Com medo de desaparecer, sem sentir o toque real. Que pena, que pena. Caso contrário, deixá-lo sentir a raiva tardia. Há uma emoção que nos torna involuntários, um camarada em armas com sacrifício como meio. Quão forte é o desejo de um camarada em armas? Quão completo pode ser o auto-sacrifício? Escritor que impede o coração. Ecoando por 3 dias. Anshem, ele está bem preparado? Sacrifiquem-se e falem mais baixo. Talvez o irmãozinho já esteja dormindo. Ele dormiu assustado hoje. Não sei se está melhor agora. Lorde Urso, vá mais devagar, seu corpo está bem. Eu queria tanto vê-lo. Eu estiquei a cabeça do ombro de Zent, olhando para os 4 insetos na porta. Meu terceiro tio, meu senhor, não é este o meu neste mundo? Pai Urso e Pai Benevolente? Oh, meu Deus! Zent está muito mais calmo. Acenando com a cabeça para os 4 insetos na porta, o Pai Urso já está sem graça e sai silenciosamente da sala. E o Pai Benevolente, com uma expressão de constipação, olhou para os 2 insetos opostos, a voz como um vento frio em dezembro. General Zent, vamos conversar. As últimas 2 palavras podem ser ditas rangendo os dentes. Depois que Zent me colocou na cama, ele se virou e caminhou em direção aos 3 insetos magnéticos com expressões assassinas. A expressão ainda está calma e elegante. É tão elegante. Eu me enfiei na cama novamente. De costas para a porta, abri uma abertura na lateral do cobertor para respirar. Mestre Su, fui trancado no quartinho escuro de novo agora há pouco. O valor de intenção assassina do grande vilão em relação ao Mestre Su excedeu a meta da missão. Parabéns, já me acostumei. Essa é a má notícia. Primeiro, o tempo acabou e não conseguiu eliminar o valor de intenção assassina do vilão em relação à meta da missão. A punição começa. A condição da punição é apresentação de striptease forçada quando estiver sozinho com o vilão. Descobri que você tem algo especial, de verdade. Você tem algo meio perturbador em você.